o deslocamento e a satisfação, eventualmente, desses condicionantes colocados pelo IBAMA, pelos órgãos técnicos, de forma a minimizar ou a minorar o impacto junto às populações ribeirinhas e às comunidades indígenas, não seriam suficientes? Não. Aqui eu estou fazendo o papel de advogado de diálogo, Claro. Isso não é que a minha posição pessoal esteja em jogo, que ela não está em jogo. Sim. Mas apenas para fazermos aqui um diálogo, não é? Um contraponto. Quer dizer, se o IBAMA propõe condicionantes, e se essas condicionantes de fato forem satisfeitas, mas, Armando, por que não veja bem, realizar a obra? O IBAMA pensa na questão do meio ambiente. Existem grupos humanos, existem dezenas de povos, línguas lá dentro, existe uma população ribeirinha também que não é indígena, muito numerosa, mas eu vou focalizar sobretudo a situação dos indígenas, que os prejuízos que eles vão ter não foram estimados. A consequência, o Brasil tem uma política indigenista. O Brasil, perante as outras nações, assumiu a responsabilidade de manter a sua diversidade sociocultural, valorizar essas tradições e cumprir convenções internacionais pelas quais essas populações não podem ser tratadas como nenhum obstáculo ao progresso, simplesmente retiradas da frente, né? Mas elas precisam ser ouvidas, precisam ter seus direitos respeitados e se estudar alternativas em relação a isso. Então, o que se está colocando não é realmente uma posição de rejeição, não é um não. Nós estamos dizendo que não foram cumpridas condições anteriores até ao debate e que isso seja iniciado. Não é possível saber essas iniciativas, o quanto elas vão prejudicar a forma de vida daquela população e podem acabar com aldeias, podem acabar com culturas, podem acabar com línguas. A ABA tem um levantamento de quantas comunidades indígenas estão envolvidas nesse processo? Há informações razoáveis em relação a essas populações, numericamente não são tão extensas, porque as populações indígenas brasileiras não são tão extensas, mas elas são muito significativas do ponto de vista sociocultural, do ponto de vista da presença dentro do contingente indígena brasileiro. Né? Vocês, como antropólogos, admitem que é reservada uma área semelhante em que eles fossem deslocados e pudessem desenvolver aí condições de vida semelhantes, o processo passaria a ser um processo razoável, podendo vir aceito pela comunidade acadêmica? É importante estabelecer o critério de semelhança. Né? O que pode ser semelhante para nós pode não ser semelhante para eles e pode implicar na destruição daquela cultura. Eu não estou dizendo uma polaridade entre o mal e o bem, entre alguma coisa que representa as forças do demônio. Muitas vezes até as pessoas achando que estão sendo dadas compensações adequadas e até extensas, podem estar produzindo a destruição dessa população. E é isso que eu acho que o Brasil não precisa. Né? Eu acho que o Brasil precisa ter cautela em relação a isso. As leis brasileiras em relação aos índios são muito boas, existe uma tradição bonita na história brasileira em relação ao índio. Né? O brasileiro é orgulhoso até dessa sua descendência indígena, e eu acho que nós precisamos preservar essa coisa como algo importante ao país, não imaginar que o índio seja realmente alguma coisa. Porque se você for pensar concretamente uma população que caça dentro de um lugar, que pesca, que retira seus frutos dali, tem toda uma ciência em relação àquilo, nós precisamos ter estudos que justifiquem até comparações entre aquela e outra área. Quer dizer, até a questão de uma mitigação em relação a isso precisa ser determinada. O quanto se tira de peixes, quanto é necessário para viver, enfim, esse conhecimento não existe. Existem coisas sérias no caso ainda de Belo Monte, especialmente. Né? Os antropólogos têm indicado o rio Bacajá
que é um rio, né, envolvido diretamente nessa obra, é um rio que foram iniciados apenas há pouco tempo os primeiros estudos em relação a ele. Não se sabe, não se consegue prever realmente os impactos que isso vai ter sobre essa população. Existe, foi noticiado também no seminário, foi bastante debatido, indicações a respeito de grupos isolados dentro dessa área. São índios que nunca tiveram contato. Sei. E existem populações até citadinas, índios que moram em cidades, que também seriam afetados diretamente. Falando em populações citadinas, professora Sônia, a senhora que é paraense, boa parte do Pará é a favor, inclusive de populações daquela região. Como é que a senhora se situa dentro desse dilema? Quer dizer, uma parte significativa da população paraense acha que Belo Monte vai trazer o desenvolvimento, que Belo Monte vai ser um fator enfim, positivo no processo econômico e social da região. Como é que a senhora se posiciona diante desse confronto de posições? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria até de ser paraense, mas não sou. Eu vivo lá e penso como paraense, eu acho. Mas eu gostaria, eu vou responder, mas eu gostaria de acrescentar a fala do professor João Pacheco, que nessa mesma região, ao lado das populações indígenas, a gente tem pelo menos 3 grupos de população extremamente importantes. Nós temos as populações extrativistas, é uma área de reservas extrativistas, existem 8 reservas extrativistas, é uma população historicamente vive naquela região, e sobre essas áreas de reserva extrativista não há nenhum estudo, elas sequer entraram nos estudos. Existem os pescadores, né? O rio Xingu é um rio de pesca artesanal, sobretudo, até porque tem muitas corredeiras e etc. Então, é um grupo de pescadores artesanais importantes e que também não se sabe o que vai acontecer com esse grupo. E há, ademais, ali se encontra, vamos dizer, a parte da Transamazônica, onde mais se desenvolveu a agricultura familiar. Então, a gente tem toda a faixa mais importante da Transamazônica, da agricultura familiar, que você deve se lembrar, por exemplo, do movimento pela sobrevivência da Transamazônica, etc., é daquela região. E ao lado, que estão lá desde a colonização oficial de 1970 e que depois, ao redor, foram sendo implantados projetos de reforma agrária, projetos de desenvolvimento sustentável. Então, há uma população que nós antropólogos diríamos de camponeses importantíssima naquela região e que não tem sido tratada como tal. Então, isso me permite dizer, juntando com a sua pergunta, de que eu não tenho certeza que a população do Pará é a favor. Como eu trabalho no campo, eu não tenho esse sentimento. Né? Tem havido manifestações, claro que... A gente tem manifestações a favor, sobretudo, eu diria que essa ideia que passa de que é a favor, porque os atores que são a favor têm mais acesso à mídia e têm mais espaço para fazer hegemônica a sua posição. Mas isso não quer dizer que ela seja mais ou maior do que aqueles que são contra. Eu nunca fiz essa pesquisa, mas o sentimento que eu tenho como fazendo pesquisa em campo não é necessariamente esse. Seu posicionamento difere um pouco do professor João Pacheco, a senhora já se posiciona contra, a senhora acha que não deve ser construída Belo Monte? Na minha ou são necessários mais estudos aprofundados que possam balizar melhor o projeto?